Bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor. Deitei, dormi, acordei, porque Ele nos sustentou. Assim, Ele nos renova dia após dia. Através do exercício constante da fé, nós usamos as batalhas, as armas, para as batalhas espirituais. Nos revestimos do capacete da salvação, da espada, que é a palavra que é viva e eficaz, manejando bem tanto no ataque como na defesa, o coraça da justiça, cingir a cintura com a verdade, qual é Cristo. Deus nos atrai até Ele enviando o Espírito Santo em seu nome, o Espírito com a ascensão de Cristo, do qual o Espírito está pronto. Pelo Espírito sois renovado na sua força e no seu poder dia após dia. Se semeia para aquilo que é eterno. Já pela carne se semeia para a destruição. Aquele que é carnal não se compreende as coisas espirituais. É necessário o arrependimento para que o reino dos céus chegue até vós e assim comece a ter a compreensão, aonde o seu princípio é o temor a Cristo. Através do temor a Cristo se começa a alcançar a sabedoria, através do exercício constante das boas obras, juntamente com a fé, da quais nos acompanha a nossa alma para o tribunal de Cristo, daquele dia que somente o Pai sabe. Quando nós fazemos a sua vontade, Ele nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito Santo, que nos atribui variedades de dons irrevogáveis que devem ser operados segundo o amor, e variedades de ministérios. Nós temos que exercer o direito, exercer a justiça, porque Ele é justo. Se Ele está em nós e nós nele, nós andamos em justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós perseveramos exercendo o direito, a equidade, porque se age com parcialidade está naufragado na fé, porque não se pratica as boas obras. Devido, quando não se teme a Cristo e quando o entendimento é de próprios olhos, não consegue, porque só se produz esses bons frutos, só se persevera nas boas obras através dele. Ele nos concede, o Pai nos concede o Espírito em seu nome, que nós chegamos até Ele com ousadia e não covardia, e muitos são os que são traidores e covardes na fé, já estão destituídos da glória. Sua sabedoria humana está destituída da sabedoria do alto, não se move, é simplesmente mover de palavras. Profecias com vontade humanas não são produzidas. Somente as profecias através do único profeta, que é Cristo Jesus. Aquele que tem ouvidos e ouve o que ele diz, aquele que ele coloca a palavra na boca, porque ele é a essência da profecia. Quando ele coloca a palavra em nossas bocas, cumpre-se a palavra. A palavra é liberada com poder, com autoridade. O revestimento que nós almejamos e buscamos, ele é do alto. Se quiseres algo, busque do alto, não busque de homens. Como ele nos disse ontem, o coração do homem faz muitos planos, mas é enganoso. Os que prevalecem são o Senhor. Agindo ele, ninguém impedirá. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem cuja confiança está sua motivação em homens e cujo coração se afasta do Deus Altíssimo.
porque se produz o espírito do erro, do engano, vive sendo enganado, né? Vive no uma mente entorpecida, né? Que a Bíblia diz, que o próprio Deus permite pela teimosia do coração, né? Porque Deus, ele não vê exteriormente como homem, ele vê o interior, ele sonda o intento da mente e do coração. A Bíblia diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pronunciar. A Bíblia diz que tudo aquilo que for dito nas trevas será revelado na luz, tudo que foi dito nas recâmaras, tudo que foi dito entre quatro paredes será revelado no alto dos telhados. Onde a Bíblia diz que muitos rejeitam a verdade, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas o ser humano a rejeitou, porque as suas obras são más e estão nas trevas, mergulhado nas trevas. E a luz revela as suas más obras. E quando não há disposição no coração para se arrepender, o coração é duro, porque ele achega num coração contrito e arrependido, daquele que realmente quer fazer mudança. A Bíblia diz que aqueles que não aceitam a verdade, né, assim como ele ensinava a seus discípulos, quando chegarem a uma casa, vós dizeis, a paz seja convosco. Se forem bem recebidos, continue ali. Caso o rejeitem, sacudam a poeira de suas vestes, suas sandálias, sobre aquela casa, sobre aquela cidade. E assim o vosso testemunho falará contra ela. Porque aquele que anda com a verdade, com a justiça, ele é justificado por Cristo Jesus, do qual nós o seguimos, assim como Deus o justificou diante dos insultadores e zombadores daquela era perversa, aonde as autoridades não compreenderam, bem como aqueles sacerdotes da ordem de Caifás, porque se eles o tiveram reconhecido, eles teriam alcançado a salvação através dele, ao invés de crucificá-lo, né? Onde muitos hoje não entendem o significado da mensagem da cruz, que ele pereceu por amor de nós, né? Através daquele alto preço ali na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê não perece, alcança-se a sabedoria quando o teme, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e rumos à salvação e à vida eterna, porque ele é o único caminho. Já quem não alcança está rumo à condenação, está rumo a alcançar a sua alma rios de fogo, né? Porque ele diz que tudo há um propósito e um tempo determinado aqui debaixo do sol, até mesmo um ímpio para o dia do juízo. Porque Deus, na sua imparcialidade, assim ele faz. Ele disse, eu sou o Pai dos Espíritos. Eu formo a luz, eu formo as trevas, eu formo o ferramenteiro. Mas o dever de todo homem consiste em temer a Cristo e perseverar desviando do mal, andar segundo o bem, porque fazendo assim ele alcança dias bons e saudáveis. É certo que vêm as lutas, porque ele prova a todos, se ele não poupou nem o seu filho de ser martirizado, de ser castigado pelo pecado dos homens, porque nele não havia mal nenhum, e mesmo assim ele foi castigado e surrado pelos pecados e transgressões dos homens, quanto mais a nós, né? Deus nos prova e permite que o maligno nos tente, mas a Bíblia diz que ele não permite
tentação maior do que podemos suportar, né? Porque negando-se a si mesmo, quando acontece a morte pela lei que mata, ali na cruz, assim como Cristo Jesus, morre-se o pecado e nasce uma nova criatura que vive segundo o Espírito, desviando do mal. E já não, quando o pecado bate à porta, nós o rejeitamos e seguimos segundo as boas atitudes. Mas aqueles que estão no mundo estão aceitando, né? Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqueles que estão no mundo e não têm a compreensão daquilo que é espiritual, acaba sempre aceitando o que o diabo lhe propõe e resiste a Deus, né? Sendo que deveria ser, como ele disse a Caim, que matou o seu irmão, antes dele irar-se, fechar o semblante, né, que Deus disse a ele: cabe a ti vencê-lo, se vencer-lo o mal, serás aceito por mim, né? Mas ele se deu vencido pelo mal, e o maligno entrou nele, né, fechou o seu semblante, e o assassino, o mentiroso, desde o princípio. Nós seguimos o fundamento, a sabedoria na origem, né? Mas muitos acabam sendo enganados pelo maligno, que veio para roubar, matar e destruir, porque não se tem a sabedoria, que é a luz, e persevera nas trevas, que é a ignorância, um coração duro, embrutecido, achando que tudo que sabe é o que é correto, né? Se torna dogmático. E esse é o risco daqueles que estão embrutecidos, com a mente cauterizada, corrompida, né? Em Cristo o véu é rasgado, nós temos o livre acesso ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, juramento eterno, que não se arrependeria, o maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, o Emanuel, Deus é conosco, do qual nós seguimos, e nos concede o espírito de ousadia. Chegamos com ousadia até o Deus Altíssimo, através das boas atitudes, exalando o bom perfume em Cristo, do qual Ele nos conhece, e assim nós perseveramos dia após dia em vigilância, em oração, revestindo da armadura do cristão, marchando adiante sem retroceder. E a Ele não agrada a sua alma daqueles que retrocedem, porque se nós aceitamos aquele sacrifício ali na cruz do Calvário, o alto preço, nós perseveramos, assim como ele disse: tende bom ânimo, eu venci. E nós somos vencedores em Cristo Jesus. Já aqueles que retrocedem, ele não agrada, a sua alma não tem prazer nesses, dos que se traem na fé, dos que se opõem à verdade, os filhos da desobediência, né? Os que praticam o vitupério, os que são pecadores penitentes, que o pecado está sempre diante a sua porta e eles a rejeitam, porque devemos fechar a porta para o pecado, né? E abrir o coração para Cristo, e quando ele adentra, já o adversário não toca, porque a revelação que há em nós através da palavra não permite, né, que ele venha sufocar a palavra. Pelo contrário, a palavra resplandece, e nós tornamos uma fonte viva, a água transformada num vinho novo, né? Tornamos a jorrar, porque aquele que tiver sede de beber desta água, nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar, porque a boca fala que o coração está cheio, e é uma fonte a jorrar para os que estão sedentos da água viva. Porque ele disse: o meu povo foi negligente no ensino, cometeu 2 crimes, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Mas nós
Somos daqueles que, se Ele está em nós e nós nele, nós somos transbordantes da sua graça, do seu favor merecido, transbordantes daquilo que Ele nos compartilha, a honra, a glória e a imortalidade. E perseveramos dia após dia, anunciamos as boas novas, porque sem fé é impossível agradar a Deus, entristece o Espírito Santo, né? Porque Ele disse: este é meu filho amado, fazei tudo o que Ele disser, e se desobedece, se não se cumpre aquilo que a igreja tem que, como nós, como a unidade e como igreja, membros dos membros, ela tem que fazer a vontade do marido espiritual. Por enquanto, o noivo, né? Porque o marido é quando adentrarmos as regiões celestiais que haverá o casamento, e aqueles que são irmãos e irmãs em Cristo Jesus será a mãe, porque haverá o casamento com o marido espiritual, do qual seremos coroa, né? Como a unidade da fé, seremos coroa para o esposo, né? A mulher virtuosa, tamanha honra será. E assim nós devemos perseverar aqui como a unidade da fé, como membros dos membros, como aquela que, assim como Cristo cuida da sua igreja, nós cuidamos dele, porque é uma troca, né? Através do Espírito Santo, nós alegramos o Espírito Santo com as nossas atitudes, estando com um coração puro, reto, íntegro, sincero e reverente. Porque aqueles que estão com o coração com o adultério, né, que prostitui, que trai o noivo por seus deuses, por este mundo agonizante, né, o amor no mundo agonizante, aqueles que têm o exercício constante da fé discernem os espíritos, examina as escrituras, examina os espíritos e discerne entre os que servem, os que estão segundo a igreja pronta para o casamento, daqueles que não o seguem, aqueles que o adulteram de coração. Porque está escrito que no fim dos tempos, então vereis a diferença dos que servem e os que não servem. Aqueles que seguem o justo, o tzadik, e aqueles que seguem o rachão, o maldoso, aqueles que, enquanto estavam dormindo, permitiram o joio. O joio é a semente do diabo. Nós perseveramos segundo o trigo, né, que aqueles que serão reunidos em seu celeiro. Já o joio serão amarrados em feixes e jogados no fogo. E ele está fazendo a separação daqueles que o servem e os que não servem, porque ele aparta todos aqueles que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, como se aparta as ovelhas de bodes, né? Porque muitos são que o seu interior tem a aparência externa de ovelhas, mas o interior é como um lobo feroz, como um sepulcro caiado. E dele não se permite zombar, porque ele conhece o intento do coração e da mente, ele conhece o interior, e nenhum deles passa desapercebido diante dele, né? E ele, embora alguns queiram justificar naquele dia que somente o Pai sabe, e ele, ainda que justifiquem, mas eu fiz cura em seu nome, porque a Bíblia diz que eles fariam sinais com um poder segundo de Satanás ilusório, o próprio Satanás que disfarça de anjo de luz juntamente com seus conservos, e dirão que fez sinais, maravilhas em seu nome, que curaram os enfermos, fizeram obras sociais, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Já aqueles que perseveraram, aqueles que
como ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqueles que perseveraram segundo o seu espírito, operando segundo o seu poder e autoridade, que não são palavras vazias, destituídas de sabedoria, mas que permanecem no amor, operando da forma correta os dons que são irrevogáveis, porque a Bíblia diz: ainda que tiveres os dons de profecias, ainda que orasse, falasse a língua dos homens e dos anjos, tudo isso cessará. Mas o amor permanece eterno. Ainda que pegasse tudo que tens e vendesse aos pobres, sem amor nada seria. O dom supremo, a piedade como fonte de alegria. A este ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Porque ele disse: a casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, senão eu não vos teria dito. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo as boas atitudes que Ele produz em nós, chegando até o Pai com ousadia, com espírito de ousadia e não de covardia. Anunciando a verdade: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que pedir a sabedoria do alto, Ele lhe concede deliberadamente. Ele agrada daqueles que desejam o conhecer, daqueles que desejam marchar segundo o bom soldado em Cristo. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e humilhados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Muitos os que seguem segundo o mundo, seguem segundo um jugo e um fardo pesado, estão oprimidos, cansados, porque não têm a sabedoria do alto e perseveram segundo um coração enganoso, que faz muitos planos, mas sempre são interrompidos, porque não prevalece, porque muitas são as lutas que se levantam. Mas segundo a Cristo, ainda que se levante as lutas, as dores que o mundo causa, são dores que geralmente não são curadas, causam cicatrizes e ainda levam à condenação, levam à perdição. Já as dores, segundo aquele que entra pela prova colocada pelo próprio Deus, através de Cristo, de quem governa, são dores que as mesmas feridas que Ele faz em nós, que Ele permite, assim como o Filho foi chicoteado e açoitado pelo castigo dos homens, são estes açoites e castigos que nos purifica a alma e o corpo, e depois Ele mesmo que fere, Ele mesmo cura, Ele derrama o puro bálsamo. Já aquele que persevera segundo o mundo não encontra a cura, acaba se transformando feridas aonde vem mais podridão sobre aquelas feridas, e vem ali como uma ferida sem cura que dá bicho, que dá pus, e ali continua acumulando a podridão sobre podridão. Alguns acumulam iniquidade sobre iniquidade. Acaba se encontrando a morte, acaba se encontrando muitos pelo entristecimento do coração, são depressivos, não se alcança a libertação. Mas Ele é aquele que cura. Ele disse: eu saro, eu sou aquele que fere. Moisés compreendeu o seu poder quando ele feriu a sua mão e depois ele a colocou no peito e novamente a sua mão ficou sã, e ele mostrou: sou eu que firo, sou eu que curo. Ele faz absolutamente tudo. Cabe a nós, para que tudo vai bem e rumo à salvação e à vida eterna, temer a Ele, buscar a sabedoria do alto. E Ele é aquele, quando nós confiamos, embora que às vezes, por muitas vezes, nós não compreendemos o seu agir, mas nós temos que, pela fé, entender que Ele está nos direcionando, e tudo aquilo que Ele permite é para o nosso bem, porque Ele tem planos
de que a gente vá bem e que tudo seja bem sucedido, né? Mas cabe a nós obedecê-lo, cabe a nós passar pelas provas, pelos desertos, dando glória a Deus, assim como foi Jó em sua jornada, né? Ele perdeu, era o homem mais rico de, de Ur, né, dos caldeus, do Oriente Médio, tinha uma família bonita, e mesmo sendo temente, mesmo desviando do mal, sendo íntegro, sincero, Deus o colocou à prova, porque a prova nos fortalece, e ele perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, ficou ali no monte de cinza, com a chaga maligna, coçando e glorificando a Deus, nem mesmo a sua mulher, porque geralmente o adversário vai usar os próximos para nos atingir, e ele não deu ouvido ao maligno que ali usava, dizendo: amaldiçoa esse Deus de morro. Ele disse: tu falas como uma louca, eu aceitei na tristeza, não vou aceitar na alegria. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei, louvado seja o nosso Senhor. Ali ele disse, em capítulo 1, versículo 22, que em nada ele atribuiu falta alguma a Deus. Assim, aquele que persevera na fé, ele o glorifica em toda circunstância, né? Jó disse que ali o conhecia superficialmente, e agora realmente, após a prova, conheceu que grandioso é o Senhor, que grandiosos são os seus feitos, e assim nós o glorificamos todos os dias. E ali os seus amigos que foram para o ajudar e acabaram questionando, insultando aonde estava errando, porque não compreendiam que Jó estava naquela situação porque Satanás blasfemou e Deus o colocou à prova para provar para Satanás que ele não o rejeitava, que ele não buscava a Deus por interesse em aquilo que Deus lhe concedia. Aleluia, glórias a Deus. E assim o diabo fugiu dele, e seus amigos não haviam retidão, e ali agora Jó era necessário orar por seus amigos para que eles alcançassem, porque Deus rejeitava o sacrifício deles, e disse: se Jó sacrificar por vós, eu ouvirei a sua oração. E assim Jó orou para os seus amigos e foi próspero. Ele foi restituído 2 vezes mais. A Bíblia diz que ele foi farto de dias e abundância, foi restituído em tudo que havia perdido, né? Porque Deus, ele tem planos para nos fazer o bem, mas é necessário perseverar, porque tudo aquilo que plantares certamente colherás. Tem que perseverar fazendo o bem, as boas atitudes, juntamente com a fé, porque aquele que tem fé, ele tudo pode ao que crê, né? Tudo lhe é possível. Aquilo que é impossível para o homem, para aquele que tem fé, nada é impossível. Tudo aquilo que almeja, não segundo um coração enganoso, mas segundo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ele prevalece, porque agindo dele ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, com fé, com as boas atitudes que caminham juntas, anunciando a verdade, as boas novas, o arrependimento, que é a palavra que ele nos ordena nos últimos dias. Ide e anunciai o Evangelho, o arrependimento a toda criatura, porque todo aquele que arrepende, e o reino é chegado até vós, que busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que esvazia de si mesmo, nega-se a si mesmo e carrega a sua cruz, alcançará a salvação e a vida eterna, alcançará os dias fartos e abundantes aqui na terra, porque ele tem cuidado de nós, ele tem nos sustentado. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.